Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder de Araújo. Hoje é um domingo, por volta aí das 10h30 da manhã. Temperatura amena, um pouco mais para o calor, né? O assunto do vídeo de hoje, sobre o qual eu espero lançar alguma luz, é sobre o episódio conhecido como Holodomor. Em grande parte, o Holodomor foi uma peça de propaganda criada pelos Estados Unidos na Guerra Fria e que adentrou aí praticamente toda a segunda metade do século XX, inclusive adentrou a década de 90, inclusive ele prosseguiu essa narrativa muito fortemente nos corações e mentes dos ucranianos, inclusive após a queda da União Soviética. Holo significa todo, rolo, todo. Por exemplo, a palavra holística, né, que refere-se a um modo de tratamento onde se considera o todo da pessoa humana, do organismo humano, da saúde vista como um todo, e não vista parcialmente, como o faz a medicina alopática. Então, holo significa o todo. E domor, aí domo, sempre que eu falo em domo, domor eu lembro de Mordor. Mordor, que é aquele personagem que tem o anel, né, naquele filme Senhor dos Anéis, né, do George Lucas, né? Mordor, que era lá um dos malfeitores lá das terras lá. Enfim, só se assistir no filme para você entender o Mordor. Mas eu sempre digo, nesses filmes você tem muita referência, né, a coisas factuais, né, históricas e reais, né? O Holodomor seria domo, casa, domicílio, o domo, né, a casa, a habitação, prover as necessidades de uma casa, por exemplo, os alimentos, a provisão, né? Então, seria você sacrificar a casa e seus habitantes, o todo dos habitantes daquela casa. No caso aí, através da fome, né? Então, o Holodomor está associado a você causar a fome a todo mundo, né? No caso aí, especificamente, considerando a Ucrânia. Mas você não tem o Maidan. Então veja, pessoal, quando você assiste o meu canal, tem muitas palavras-chave, né, que vocês têm que ir atrás do significado. E geralmente quem me segue já é uma pessoa mais ou menos inteirada dos termos aí da história, da geografia, da geopolítica, né, e de assuntos que são assim muito relacionados, né? Então, você fala Maidan, você já associa com Ucrânia, 2014, guerra híbrida, né? Aliás, tem três itens aí que eu já estou fazendo no meu canal, que é a evolução da guerra, que é o vídeo que você encontra aí. Depois tem um outro vídeo, que foi o de ontem, que aliás está com bastante visualizações, que é sobre o uso da inteligência artificial na guerra de quinta geração. Guerra de quinta geração, que é um assunto que eu espero fazer um vídeo específico. Conceito de guerra híbrida, que é muito importante também para entender o contexto geopolítico atual, inclusive o contexto do mundo que vem vindo aí, que vai ser um mundo multipolar, que é um outro conceito, mundo multipolar. E o conceito de guerra irrestrita, que é mais ou menos semelhante ao de guerra híbrida. Quem usa o termo guerra irrestrita é a doutrina militar russa. Eu espero então fazer vídeos específicos para esclarecer e lançar luz sobre esses assuntos específicos. Mas então vamos voltar lá. Você não entende o Maidan, né, que foi um golpe de Estado havido na Ucrânia em 2014, perpetrado, patrocinado, realizado pelo Departamento de Estado e pela CIA norte-americana. Você não tem o Maidan sem, sem o Holodomor, né? Porque o Holodomor ele meio que moldou a psique do ucraniano médio, né, no sentido, olha, os nossos males vieram da União Soviética, os nossos males, né, o sacrifício do nosso povo veio lá do Stalin, veio do Holodomor. Olha, nós amamos a nossa pátria, nós temos que cuidar de nós temos que ser nacionalistas, nós somos patriotas. Então ele gerou um sentimento patriótico muito forte, arraigado, né,
e baseado aí também num senso de vingança, inclusive, contra a União Soviética. Então isso também que meio que moldou, né, a cabeça de uma parte dos ucranianos, né? E você não tem o Maidan sem o Holodomor, né? Então a gente pode dizer que o Maidan veio da seguinte narrativa. Agora veja bem, o Stalin. Então qual é a narrativa? Stalin planejou matar uma região ucraniana através da fome. Planejou e executou. Veja, isso é um mito. Na verdade é um exagero, pode-se dizer um exagero grotesco do que realmente aconteceu ali. Mas é um exagero que funciona para efeitos de guerra cultural. A realidade, agora eu vou falar sobre o que dizem uma boa parte aí dos historiadores, né? Que uma parte endossa a narrativa da Guerra Fria, porque você sabe, historiador também tem lado, né? E uma parte dos historiadores, sobretudo aqueles que vão buscar evidências específicas, que vamos dizer, um tipo de historicismo mais científico, que está preocupado com os fatos, com a realidade, do modo mais imparcial possível. A realidade é que ali em 1932 e 33, em uma região específica da Ucrânia, você teve uma série de problemas. Teve o problema do tifo, você teve o problema ali da seca, você teve o problema das disputas de terra entre camponeses, no momento que você estava tendo perda de colheitas por conta do clima, por falta de planejamento também, e você teve uma resistência muito grande ao que estava em curso no processo de industrialização e de planificação da agricultura da União Soviética naquele momento. Aquilo estava em curso, né? Então a gente pode dizer assim, que a fome, de uma maneira geral, a fome no mundo soviético, ao longo do século XX, sobretudo até a planificação e a industrialização acelerada da União Soviética, foi cíclica. Você teve ciclos de fome, não só na Ucrânia, mas na União Soviética toda, né? Então, o que eles fizeram ali? O racionamento, né? Por volta de 1932, 33, o racionamento estava sendo abolido na União Soviética. Por quê? Porque a industrialização se expandiu enormemente, excepcionalmente em toda a União Soviética. O uso de máquinas, indústrias metalúrgicas, a construção de ferramentas, a siderurgia, a energia, a exploração do gás, do petróleo, a mineração, tudo isso teve um avanço gigantesco na época do Stalin mesmo, né? Então, assim, você não precisa procurar a fome em 1932 como decorrente de uma política de extermínio do povo ucraniano perpetrada pelo Stalin, que essa é uma narrativa da Guerra Fria, né? A fome, minha gente, está muito mais próxima do que se imagina, né? E as suas causas são muito mais pueris do que aquilo que se prega. Não precisa ir muito longe. Passa-se fome nos Estados Unidos. Passa-se fome no Brasil. O Brasil é um país que tem 30 milhões de pessoas passando necessidade e 100 milhões de pessoas que estão abaixo do nível da classe média, né? Então se passa necessidade. A fome, não se fala na fome na Irlanda, não se fala na fome na Itália. Quantos italianos vieram para o Brasil buscando oportunidades que eles não tinham na Itália? Não se fala da fome enorme que teve nos Estados Unidos na crise de 29, mas se fala da fome do Holodomor. Portanto, é uma peça de propaganda. Existiu fome na Ucrânia em 1932? Sim. Existiu uma tragédia em algumas cidades ucranianas, não há dúvida, lá por volta de 1933. Mas nada que se possa remotamente comparar, vamos pensar assim, ao que se faz hoje, por exemplo, Israel na faixa de Gaza, né? E que é aplaudido por uma mídia hipócrita e por uma burguesia ocidentalizada materialista. Então, para saber o que foi realmente o Holodomor, né, e por que a política de Estado nunca foi eliminar a Ucrânia do mapa mundial, a política nunca foi essa, mas que aquilo serviu perfeitamente como propaganda, eu vou remeter vocês a um vídeo que está aí no canal Falando Geral, que é do Nelsinho, o que foi o Holodomor, né? Procura esse vídeo e você vai ter lá toda a bibliografia daquilo que eu estou falando. Quer dizer, nunca houve uma política de Estado específica para sacrificar o povo ucraniano de uma determinada região através da fome.
O que houve foi uma política de mudança da política de Estado numa nação continental, onde a fome era cíclica, havia falta de previsão, falta de organização, os camponeses viviam numa eterna briga por terras, pelas terras mais férteis, e você tem o Estado soviético atuando fortemente no sentido de resolver esses problemas. Então, aquele problema, aquela tragédia que houve ali, e houve uma tragédia ali, claro que ela foi tremendamente exagerada, porque se morreu muito mais de tifo, se morreu muito mais por causa da seca, se morreu muito mais porque eles não estavam preparados para usar aquilo que o Estado estava propondo, usar trator, usar irrigação, usar técnicas mais modernas de agricultura, né? Porque o camponês ele se apega muito a um modo de vida atávico, milenar, né? E isso nem sempre provê tudo aquilo que ele necessita, quando vem a necessidade. Então, assim, houve uma conjunção de fatores aí, por isso eu achei importante fazer esse vídeo, para que a gente possa se inteirar, porque nem tudo e quase nunca é como nos dizem nos livros escolares. Os livros escolares vêm tudo mastigadinho e mostra a versão oficial, que via de regra é aquela versão oficial ocidental, do mundo moldado aí pela cultura norte-americana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou mais apontando para um problema do que propriamente solucionando o problema. Existiu um problema, mas ele deve ser analisado em função dos vários fatores, das variáveis, dos vários pontos que levam à causa do problema, às consequências e à resolução do problema em si. Então, muito obrigado a todos. Dá um like aí no canal, traga alguém para assistir o nosso canal. Nosso canal é baseado em fatos e nas melhores fontes que você pode encontrar em termos de bibliografia, em termos de canais alternativos. Eu ainda vou falar mais sobre isso daí futuramente. Então, até a próxima e fiquem com Deus.